Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um bate-papo de presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e, acima de tudo, celebrar a nossa linda odontologia. Nesse programa eu compartilho com vocês as estratégias que você pode usar para atrair pacientes, os melhores pacientes, pacientes que você seleciona para o seu consultório, sempre com ética e sem desperdício do seu tempo. Eu sou o professor Daniel Maranhão, sou um grande apaixonado pela odontologia, que vive a odontologia há mais de 20 anos e que há mais de 10 anos trabalha exclusivamente formando novos dentistas, formando novos profissionais para o nosso mercado. E tudo que eu gostaria de fazer nesse meu espaço aqui que eu divido com você é ajudar um pouco mais a devolver para a odontologia, devolver para quem faz a odontologia, assim como eu, um pouquinho daquilo que a odontologia já me presenteou nessa vida. E olha que foi bastante coisa, viu? Graças a Deus, é uma família linda e tudo isso graças à odontologia. Bom, e queria aproveitar esse espaço aqui, nesse dia de hoje, para que a gente conversasse sobre uma coisa que acontece com bastante frequência e que é um erro muito comum que nós dentistas fazemos e que, infelizmente, acaba sendo um tiro no pé em muitas ocasiões, em muitos casos, no sentido de mais afastar os pacientes da gente do que efetivamente fazer com que esses pacientes nos procurem. Então, existem alguns erros que são muito comuns, que eu enxergo diariamente, praticamente, nas redes sociais, eu enxergo diariamente no meu Instagram, eu enxergo diariamente certas coisas que precisam ser corrigidas. E quando eu falo que essas coisas precisam ser corrigidas, eu estou querendo dizer que, sob uma perspectiva, olhando um pouco fora da odontologia no sentido de fora da parte técnica do assunto, isso precisa ser corrigido porque isso, em alguns momentos, fere o código de ética, tá? Falei um pouco disso no nosso último vídeo, quando eu falei sobre esses Botox Day, Invisalign Day, Black Friday, num balaio tudo a mesma coisa, tá? Então isso é uma das coisas que eu já falei especificamente no vídeo, porque tá pipocando muito agora nesse mês por conta de ser o mês da Black Friday, mas existem outras coisas que a gente faz, que a gente negligencia, e algumas coisas que a gente faz de errado, que a gente às vezes faz por não saber, tá? E que foge até não só da parte ética, mas sim pensando numa parte de marketing. Em muitos casos, a gente pratica o verdadeiro anti-marketing. O que é isso? A gente pratica ações que têm exatamente a ação contrária à que a gente gostaria que elas tivessem. E eu vou te falar algumas que eu vejo aqui. Vou fazer uma lista com você aqui, a gente vai fazer uma lista de algumas dessas coisas que eu vejo sempre, que eu vejo no meu dia a dia e que são realmente essas coisas que é para você corrigir. Então são pontos aqui, então o que eu vou compartilhar com você são pontos específicos onde você vai fazer algumas modificações e vai começar a passar a sentir algumas diferenças, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo, e isso impacta bastante, pode impactar bastante, dependendo do seu público impacta mais ou menos, mas uma das coisas que eu vejo bastante é negligenciar as redes sociais onde os seus
os seus potenciais pacientes, né, onde o seu público ele está inserido. Como assim? Você provavelmente usa pouco Facebook, usa mais o Instagram. Por quê? Porque dentro de uma comunidade, dentro da comunidade odontológica, dentro isso eu não tenho um dado específico para te falar, tá? Não vou te falar números específicos e reais, mas a odontologia que eu convivo, isso é um dado empírico, mas a odontologia que eu convivo com todo mundo que eu converso, desde os meus colegas de turma até os meus alunos, então são gerações aí, mais de 20 anos de gerações, eu vejo que essas gerações se limitam muito a usar o Facebook hoje em dia. Tá? Já usaram e hoje não usam. Hoje tem um uso bem restrito do Facebook. Esse é o primeiro ponto cego de muita gente. Por quê? O Facebook ainda é a rede social que tem o maior número de contas ativas no mundo e no Brasil também. Então tem muita conta ativa no Facebook. Eu vou te dar 2 motivos pelos quais você não tem que negligenciar e deixar de criar 3 motivos pelos quais você não tem que negligenciar e esquecer do seu Facebook. O primeiro, pela quantidade de pessoas que usa. Né? Então você tem aí uma gama de contas ativas que passa de 100 milhões de contas ativas. São 130 milhões de contas ativas no Brasil. Isso é mais do que a metade da nossa população. Tá? Então, primeira coisa que você tem que se atentar. Então, você tem uma quantidade gigantesca de pessoas que você pode atingir. Segunda coisa, se você tem um público mais maduro, se você tem um público de uma idade mais avançada, esse público tem preferência por usar o Facebook. Por quê? Porque lá eles podem expressar de jeitos diferentes do que no Instagram. Pense aí, minha mãe, minha sogra, meu pai, todas essas pessoas que eu conheço só têm Facebook. Não gostam de usar o Instagram. Por quê? Porque no Facebook eles podem escrever o que eles quiserem, porque no Facebook eles conseguem se expressar, eles são uma geração que gosta de se expressar de jeitos diferentes, além de uma foto, de uma selfie, ou enfim, como a gente faz no Instagram. O Instagram é uma rede social mais voltada para... Foi criada, né? Voltada para imagens. Hoje em dia ela não é tão voltada para imagens, é voltada mais para vídeos, então é uma rede mais visual. Não é uma rede que tenha esse apelo que tem o Facebook também, onde as pessoas entram, leem textos, aquele negócio todo, e é uma geração que participa disso. Então, se você trabalha com prótese, se você trabalha com implante, se você trabalha com harmonização, estar só no Instagram é uma grande perda de tempo. Uma grande perda de tempo? Não, mentira. Uma grande perda de oportunidade. Porque você tem a oportunidade de conversar com um monte de gente ali, que está ali no Facebook e que você simplesmente está ignorando. Então, 2 motivos. Terceiro motivo que eu vou te dar. O mesmo post que você faz para o Facebook, que você faz para o seu Instagram, cabe no Facebook. É a mesma coisa. Então, o trabalho que você vai ter para criar o seu conteúdo, o trabalho que você vai ter para elaborar tudo, criar seu post, materializar o seu post, fazer o design do seu post, tudo aquilo, você vai depois só na hora de postar não querer apertar um botãozinho para postar também no Facebook? Que sentido faz isso? É o mesmo trabalho, gente. Faz diferença nenhuma. E eu ainda vou te dar mais razões bônus aí que eu acabei de pensar. Além dessas aí, você quer mais uma razão bônus? Primeira razão bônus. Primeira razão bônus é que se você for levar a sério essa estratégia, e por isso ela é bônus, né? Então, se você não for levar a sério a estratégia, se for quiser só postar e tal, não sei o que, para fazer um AUE, beleza, mas se você tiver afim de levar a sério para atrair paciente mesmo, que você vai investir financeiramente em distribuir esse seu conteúdo para aparecer para mais pessoas, aí você tem mais 2 razõezinhas bônus aí. A primeira delas é que você não
consegue anunciar, você não consegue distribuir conteúdo se você não tiver uma fanpage, se você não tiver uma página profissional no seu Facebook. Então, é obrigatório, não é assim, eu acho que eu quero. Não, é obrigatório. Para você ter um gerenciador de anúncios, que é a plataforma, para você ter acesso ao gerenciador de anúncios, que é a plataforma onde você faz a distribuição do seu conteúdo para as pessoas, você obrigatoriamente precisa ter uma página no Facebook. E aí a segunda coisa, o segundo bônus aí. Quando você vai fazer a sua distribuição, é o mesmo valor que você paga se você decidir distribuir só no Instagram, se você decidir distribuir no Instagram e no Facebook. E aí, se você escolhe distribuir em uma das duas só, você está limitando o acesso do seu potencial paciente à rede social que ele prefere usar. Você está escolhendo para ele o que ele precisa usar. Então, se você quer me encontrar, se você quer saber sobre o meu conteúdo, se você quer ouvir sobre o que eu tenho para falar, você precisa estar no Instagram. Você precisa estar no Facebook. Você precisa estar no TikTok. Vamos mudar aí de rede social, se for o caso. E isso não faz sentido, entende? Você escolhe o que a pessoa vai assistir, aonde ela vai assistir. Num tempo onde a gente tem Netflix, num tempo onde a gente tem Amazon Prime, Disney Plus, não sei o que, onde você escolhe o que você quer assistir, na hora que você quer assistir, quando você quer assistir, para e volta. A gente passou dessa época de impor onde a pessoa vai consumir o conteúdo. Você tem que oferecer na maior quantidade de lugares possível e nos lugares onde essas pessoas frequentam. Então, se a pessoa prefere frequentar o Facebook, por que você não vai colocar seu conteúdo no Facebook? Se a pessoa prefere consumir o conteúdo dela no Instagram, por que você não vai colocar no Instagram? Por que você vai escolher onde a pessoa vai decidir acompanhar você, acompanhar seu conteúdo? Não faz sentido. Então, esteja aberto a entender que estar nos lugares onde os seus potenciais pacientes estão é o que interessa. Então, eu tenho uma gama de pacientes que usam o TikTok. Publique lá. Qual é o problema? Você não quer atingir essas pessoas? Não quer chamar essas pessoas para dentro do seu consultório? Publique onde elas estão. É simples, na verdade, você pensar isso. Foi-se o tempo em que a gente abria o consultório e esperava as pessoas virem. Foi-se há muito tempo, inclusive. Hoje em dia é exatamente o contrário. Você corre atrás dos pacientes para que eles venham para o seu consultório. Não tem mais essa de as pessoas correrem atrás de você. Então você tem que oportunizar as pessoas a te conhecerem. E oportunizar como? Aparecendo para elas aonde elas estão. Só assim elas vão te conhecer e vão decidir que querem ou não ser seus pacientes. Então não adianta querer inventar moda. Tá? Então esse é o primeiro ponto cego. Não se esqueça disso. O segundo ponto cego está bem na concepção daquilo que a gente vai produzir de conteúdo. Como assim? Quando a gente vai fazer a concepção da criação de conteúdo, a gente precisa conhecer muito bem quem é nosso público para saber exatamente o que o nosso público quer ouvir. Então, eu preciso saber quais são as dores desse público. E aí, quando eu falo dores, eu não estou falando de dores físicas, estou falando às vezes de dores emocionais também, tipo, tenho vergonha de sorrir, né? Tenho medo de mastigar e minha prótese cair, tenho medo de sair para jantar com as minhas amigas e a minha prótese ficar mexendo quando eu estiver conversando, quando eu estiver mastigando, enfim. Isso são dores reais das pessoas, mas são dores emocionais, dores que não tem nada a ver com uma dor física. Então, eu tenho que conhecer bem essas dores, eu tenho que conhecer os desejos dessas pessoas. Eu gostaria muito de sorrir sem ter vergonha de aparecer numa foto. Eu gostaria muito de não ter mais vergonha de sorrir para fotos. Eu gostaria muito de não ter vergonha do meu sorriso. Esse tipo de coisa são sonhos que as pessoas têm, são desejos que essas pessoas têm.
E esses desejos, esses sonhos que as pessoas têm, e essas dores, enfim, tudo isso é combustível para você criar conteúdo. Combustível, mas assim, aditivado. Por quê? Porque quando você vai tocar no assunto de uma dor que essa pessoa sente, no momento em que ela perceber que isso tem a ver com ela, ela vai se conectar com o seu conteúdo. Ela vai se identificar com aquilo. E se aquilo realmente aflige ela, se aquilo realmente incomoda ela, a primeira coisa que ela vai fazer é dar atenção. Por quê? Poxa, será que ali está falando alguma coisa sobre um problema que eu tenho e que pode me ajudar? Essa é a ideia. Você está oferecendo ajuda para um problema que essa pessoa tem. Você está oferecendo solução para que ela chegue a conseguir o desejo que ela sempre teve. Eu consigo fazer com que você volte a sorrir com segurança em uma semana. Eu consigo fazer com que você volte a sorrir com segurança de maneira mais rápida, de maneira mais segura, de que você consiga voltar a sorrir com segurança de uma maneira mais confortável. Então você está mostrando para ela caminhos para ela chegar no objetivo dela. E você está se colocando como facilitador para que ela consiga chegar nesse objetivo dela. Então, essa é a concepção correta para a criação de um conteúdo. Qual é o ponto cego nessa história? A gente não enxerga isso. A gente enxerga que a criação de conteúdo é o que você aprendeu a sua vida inteira lá na faculdade e que você tinha que ensinar seu paciente lá na cadeira. O paciente chegou, você vai fazer lá, você aprendeu isso na pele, você aprendeu isso na dentística, você aprendeu isso em um monte de disciplina. O que você vai fazer? Você vai perguntar se ele escova os dentes 3 vezes ao dia, como é que ele escova, fazer evidenciação, fazer motivação, instrução de higiene oral, não é? Cada lugar tem aí algumas faculdades têm nomes específicos para isso, mas terapia periodontal, não sei o que, enfim. Vamos lá. Vamos só, não vamos nos ater aí ao tecnicismo da história, mas o que você tem que entender disso? Você tem que entender que isso aí não é o que ele quer. Ele não quer ouvir sobre isso. Em algum momento, não, o meu sonho é aprender a escovar meus dentes. O meu sonho, o meu maior desejo para minha dor é que eu tenho vergonha de não saber como escovar os dentes direito. Eu tenho vergonha de não saber que tenho que escovar os dentes 3 vezes ao dia. Não existe isso, né? Você nunca recebeu esse tipo de queixa. Por quê? Porque esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, não é novidade para ele. Esse tipo de conteúdo não é um tipo de conteúdo que faz diferença na vida dele. Por que não? Porque ele ouviu de vocês sua vida inteira no consultório. Porque ele ouviu a vida inteira no consultório de todos os dentistas que ele foi na vida dele. Porque ele ouviu da mãe dele que ele tinha que escovar os dentes 3 vezes ao dia, da avó dele que ele tinha que escovar os 3 vezes ao dia, que a mãe dele ouviu da avó, que ouviu da avó, Porque isso é informação, sim, mas não traz impacto. Essa não é uma informação impactante, não é uma informação que faça o cara parar para assistir você, que faça o cara parar para ler o que você escreveu, que faça o cara parar para prestar atenção no carrossel que você criou, por exemplo. Entende que a informação, eu sei que tecnicamente, como dentista, essa informação é importante, é isso, é aquilo. Aí você precisa entender uma coisa. O que você vai oferecer para ele nas redes sociais é o que ele quer, é o que ele tem desejo, é para resolver alguma dor dele. Em momento algum você vai ficar oferecendo o tratamento que ele precisa, a parte técnica, não, porque você precisa aprender a escovar os dentes, você aprender a... Isso quando você tiver ele dentro do seu consultório, isso é obrigação sua de fazer. Mas no 1 a 1, você e ele ali. Aí sim você vai trabalhar e vai ensinar ele sobre isso.
entendeu? Esse é o caminho. Você não vai querer fazer a construção de um conteúdo baseado naquilo que você gostaria de falar. Esse é o ponto cego. A gente escolhe falar sobre aquilo que a gente gostaria de falar e não sobre aquilo que ele quer, o que ele gostaria de ouvir. E aí tem uma diferença bem grande. E junto com isso, né, quando a gente escolhe aquilo que a gente gostaria de falar, a gente acaba caindo em mais alguns pontos cegos, mais 2 pontos cegos. O primeiro ponto cego é porque a gente começa a falar de um jeito que nos agrade. Então a gente começa a usar uma linguagem mais técnica, a gente fala de dentista para dentista, a gente esquece que a gente está falando com o leigo. A gente esquece que a gente está falando com um potencial paciente, com um cara que a gente quer que venha para o consultório. E a gente começa a falar em termos técnicos. Há pouquíssimo tempo atrás, eu vi uma postagem de uma ex-aluna minha de graduação explicando que o paciente sofreu um trauma na unidade 21. Quem é que sabe o que é a unidade 21? Se não for dentista, se não trabalhar com odontologia. E aí esse trauma na unidade 21 necessitou de tratamento endodôntico. Amiga, sinto muito, ele não sabe o que é tratamento endodôntico, fala que ele precisou fazer canal. Então, a linguagem que a gente usa pode criar uma barreira com aquele potencial paciente que está querendo te procurar. Salvo exceção em que você fala para outros dentistas, tá? Eu falo para dentistas, por exemplo, tá? Então aqui eu estou falando para dentistas, então eu posso usar termos técnicos à vontade. Mas se eu começar a usar termos técnicos de marketing digital, começar a falar para vocês de custo por lead, começar a falar para vocês de CPM, de CPC, vocês vão começar a pirar. Por quê? Porque isso não é o que vocês querem ouvir, não é o que vocês precisam ouvir. Isso, depois, com o tempo, você vai estudar e vai aprender e vai saber mais. Mas se eu fizer isso, eu afasto você. Se eu fizer isso, eu crio uma barreira de comunicação entre a gente. A hora que eu começo a vomitar um monte de sigla na sua cabeça, você vai boiar, viajar. É assim que as coisas funcionam, é assim que o cérebro nosso funciona. Quando a gente viaja, nosso cérebro desliga. Eu não consigo entender, a atenção desliga. Então eu tenho que conversar com você de modo que seja algo que te interesse, que seja interessante para você, senão não faz sentido a nossa conversa. Ela vira uma conversa improdutiva. Então, pense nisso. Salvo exceção que você esteja falando com outros dentistas, e aí sim usar a linguagem técnica é legal, porque daí você afasta quem não tem que receber essa sua mensagem, que são os pacientes, e você foca em quem tem que receber a sua mensagem, que são os profissionais, aí você faz isso sim, aí você usa a linguagem técnica. Mas fora isso, linguagem mais simples possível, falando com o leigo, de acordo com quem é esse seu público. Então, se é um público mais estudado, você pode usar palavras um pouco mais rebuscadas. Se é um público menos estudado, você tem que usar termos mais simples. Se é um público, por exemplo, se o seu foco são universitários, pessoas com formação superior, porque você atende ali perto de um centro empresarial grande ou qualquer coisa assim, e o seu foco é esse. Existe um jeito de falar com eles. Se o seu foco é atender os aposentados, as senhorinhas, os senhorzinhos e tal, o seu jeito de falar pode ser diferente. Se o seu foco é atender jovem, estudante, o seu jeito pode ser diferente. Você pode ser mais despojado, você pode falar de um jeito mais jovial. Então, isso faz toda a diferença na sua comunicação. É assim que você vai conseguir se comunicar da melhor maneira possível com os seus potenciais pacientes. Certo? Bom, e o outro ponto cego que vem junto aí, né, dentro da criação de conteúdo,
dessa parte de a gente fazer exatamente o que a gente quer, né? O que nós dentistas fazemos para nós dentistas mesmo. Então tem a linguagem. E a segunda coisa é que a gente gosta de dar bronca em paciente. Isso é um grande tiro no pé. Eu sou pai, né? Eu tenho um filho de 5 anos e quem me conhece mais de perto sabe como eu sou devotado a essa missão que eu ganhei em ser pai, né? E é uma missão que eu abracei e que eu me esforço para ser o melhor pai que eu possa ser durante todos os dias da minha vida, né? Então, algumas coisas eu aprendi muito cedo, sendo pai. E coisas que você pode usar dentro aí do seu dia a dia. E que eu já usava também, em alguns casos, dentro da universidade como professor. Quando a gente trabalha na educação, quando a gente está informando e educando as pessoas, o que é o caso da sua criação de conteúdo, o foco da sua criação de conteúdo é educar seus pacientes, dando informação para eles, de modo que eles entendam que os problemas deles têm sim resolução, que você é o cara que sabe dar essa resolução e que você está disponível para que eles possam te buscar para que você resolva esse problema para eles, tá? Então, simplificando, seria mais ou menos isso. Quando você está nesse processo de educação, quando você está trabalhando esse processo de educação, o que acontece é que quanto mais você aperta em termos de dar bronca, de xingar, de achar ruim, de falar e apertar isso e aquilo outro, mais você afasta as pessoas de você. Porque elas passam a não te respeitar, passam a ter medo de você. Pense nisso. Se você não tinha medo de alguma disciplina porque tinha um professor muito bravo, se você não tinha de repente medo do seu pai, da sua mãe, sei lá, que era muito bravo, se tinha medo de fazer alguma coisa errada, ou se você, não que você não possa ter respeito, tá, por essas pessoas também, mas a construção desse relacionamento com alguém que não te conhece, ela não pode se iniciar baseada em medo. Ela tem que se iniciar baseada em respeito. Em entender que cada um tem a sua posição, mas também entender que cada um tem sua responsabilidade e que mais do que brigar com o paciente, o seu papel é acolher essa pessoa dentro do seu grupo ali, dentro da sua audiência. Como que você vai acolher essa pessoa dentro da sua audiência? Você única e exclusivamente vai oferecer coisas boas para ela, oferecer informação, oferecer conteúdo de qualidade. Qual é o contrário disso? O contrário disso é o que eu vejo todo dia. Ah, você... Uma clássica, né? Eu já vi esse meme várias vezes. Professor, doutor, eu realmente preciso passar fio dental todos os dentes? Ah, não, só naqueles que você quer manter na boca. Para que você vai pôr medo no cara? Vai lembrar do cara que ele pode perder os dentes desse jeito. Ah, mas é engraçado. Sim, é engraçado para você que é dentista. É engraçado para outro colega. É um meme feito para dentista, mas você postando isso, seus pacientes vão ver. E quando seus pacientes veem isso, eles podem não achar tão engraçado assim, né? Porque é com eles. Você está falando com eles. Ah, mas... não estou entrando na seara aí de limite de humor, de nada disso. Estou entrando numa parte mercadológica da história, de entendimento da parte mercadológica. Não vou discutir nada sobre se há limite para o humor, se isso é humor, se isso deixa de ser, enfim. Tá? Não é essa a ideia. Mas isso é uma bronca velada. Ah, você está usando um meme para dar uma bronca em alguém, para fazer a pessoa ter medo
de não passar o fio dental e de repente perder os dentes. Esse é o recado. Da mesma forma, quando você discute e reclama que, vem me reclamar aqui que não paga a consulta, que a consulta está cara, cobra só para dar uma olhadinha. Será que para ele você está só dando uma olhadinha mesmo? Todos os dentistas que ele foi na vida foi só dar uma olhadinha? Às vezes é um erro de percepção dele mesmo. Às vezes você mesmo não está sabendo mostrar o valor da sua consulta. Aí o que você faz? Briga com ele porque, porque a universidade, eu fiz faculdade, porque a faculdade custou tanto, porque os livros custaram tanto, porque o material custa tanto, porque eu não sei o que custa tanto, porque eu investi não sei quanto na especialização, porque... Se eu fosse seu paciente, eu perguntei, e daí? Fui eu que pus uma arma na tua cabeça e mandei você fazer isso? Você foi obrigado ou você escolheu porque você quis? A escolha foi sua, então não jogue as suas escolhas, o que você investiu por escolha sua, na cabeça do seu paciente. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa disso. Ninguém te forçou ou forçou. Pense aí. Então não adianta você querer jogar que você fez isso, fez aquilo, investiu tanto outro e ele não reconheceu. Ele não reconheceu, mas ele também não quer saber quando você investiu, ele quer reconhecer o valor daquilo que você faz. Ele quer reconhecer o valor da transformação que você oferece. Ele não está nem aí para saber quanto foi o valor da mensalidade da sua faculdade. Não está nem aí para saber quanto custa um equipo. Não está nem aí. Ele só vai dar valor se você se der valor. E o seu valor não tem nada a ver com o tanto que você gastou. Tem a ver com o poder de transformação que você tem. Com o poder de resolutividade que você tem. Isso sim vale dinheiro. O que você investiu, se você não absorveu, você conhece alguém que faz um monte de curso, faz curso, mas não evolui. Conhece? Eu conheço. Eu tenho certeza que você também. Então, o que precisa entender aqui é que você querendo ou não, o seu paciente não quer saber da sua vida, de quanto você gastou para se formar. Ele não quer saber quanto você investiu no seu consultório. Ele quer saber o seguinte: você consegue resolver o meu problema? Sim ou não? Você consegue resolver o meu problema de uma maneira melhor ou igual ou pior? Ou como que você consegue resolver? Qual o diferencial que você tem para resolver o meu problema? Por que eu tenho que escolher você e não o outro? E não tem nada a ver com as especializações que você tem, com a graduação que você tem, nada. Tem a ver com resolvo isso melhor, mais rápido, resolvo isso com mais conforto. É isso que você tem que entender. Você pode pegar um carro e viajar 100 km com ele, com vários carros. Você pode escolher desde um carro popular, por mais que os valores dos carros sejam astronômicos hoje em dia, não exista mais essa ideia de carro popular, mas você pode pegar o carro mais simples que tem ou o melhor carro que tem. Você vai conseguir fazer a mesma viagem. Qual a diferença de usar um carro e usar o outro? A diferença está no conforto, na rapidez, naquilo que tem em torno. O destino é o mesmo. O que muda é o caminho. É como você vai fazer o caminho. O caminho, o destino, tudo isso é a mesma coisa. Você vai fazer uma restauração? Precisa. Qual a diferença entre a sua restauração e a restauração do seu vizinho? Porque se for tudo igual, você sabe por onde que ele vai medir, né? É pelo preço. E aí você vai se revoltar, vai falar que você fez isso, que você gastou aquilo, que você não sei o quê, que não sei o que lá. Mas para ele você não mostrou que era diferente. Você não conseguiu mostrar para ele que vale a pena pagar o valor que você está querendo cobrar. E esse ponto cego é um dos mais difíceis de você ajustar. Porque é difícil
para a gente conseguir enxergar os nossos diferenciais. É difícil para a gente conseguir entender o que a gente faz de melhor e o que as pessoas entendem, por que elas decidiram fazer o tratamento com você e não com o seu vizinho. E aí eu vou deixar uma dica extra agora, final, para você poder fazer isso. A dica extra é bem simples. Para você saber por que as pessoas escolhem tratar com você e não com o seu vizinho, pergunte para os seus pacientes. Crie um formuláriozinho no Google, é de graça. Você vai lá no Google, procura Google Forms. Você vai lá procurar Google Formulário do Google. Você vai procurar isso. Você vai fazer lá 2, 3 perguntas. Pergunte para ele como ele te conheceu, por que ele escolheu fazer tratamento com você e manda pelo WhatsApp para os seus pacientes. E fala, por favor, eu queria que você me respondesse. É uma pesquisa muito rápida, são 3 perguntinhas. Se você puder me responder, vai me ajudar muito a conseguir oferecer algo de melhor para você. Beleza, manda para essas pessoas. Você manda para essas pessoas, você vai ter as respostas e aí você vai entender o que as pessoas enxergam de diferente para escolherem tratar com você. E aí você vai conseguir ou potencializar isso, ou arrumar, consertar aquilo que você acha que você tem de bom e que, na verdade, para eles não é nada perceptível. Eles não percebem essa diferença. Tá certo? Espero que eu tenha aberto um pouquinho mais a sua cabeça, né? Abrir um pouquinho os seus olhos, para que você enxergue um pouquinho dessa diferença, dessas coisas que são tão importantes e que às vezes a gente não consegue enxergar de uma maneira tão clara e tão simples, tá certo? Um grande abraço para vocês, eu vejo vocês no nosso próximo bate-papo de presença. Tchau, tchau!